Ei, você aí! Sabia que o seu like é muito importante pra gente? Esse simples gesto contribui muito com o nosso trabalho. Então, para não esquecer, antes desse vídeo começar, clique em gostei. Conto com a sua ajuda. Para alguns pais, pode ser uma aposta deixar os seus filhos adolescentes em casa durante as férias. Portanto, quando Chip e Karen Schrover decidiram sair da cidade sem os filhos, confiando que dariam conta de ficar sozinhos, naturalmente não tinham ideia do tipo de cena que os aguardava quando retornassem. A semana passou rápido demais para 4 irmãs da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Elas estavam paradas perto da janela, esperando seus pais voltar para casa, com o coração acelerado. Elas estavam conversando ansiosamente, perguntando uma para a outra sobre suas previsões, de como sua mãe e seu pai reagiriam ao que elas haviam feito durante as férias de uma semana. Eles vão chorar? Uma das irmãs perguntou à outra. Eles ficarão surpresos? Outra perguntou em voz alta. Qualquer que fosse a reação deles, as meninas estavam apenas a alguns minutos de descobrir. Seus pais estavam entrando na garagem naquele exato momento. Mas como tudo isso começou? Vamos lá! Essa história de ficar sozinha em casa se desencadeou algumas semanas antes, quando Chip e Karen Schrover decidiram que mereciam um tempo muito necessário longe. Com 3 de suas 4 filhas morando em casa, eles sabiam que definitivamente poderiam passar algum tempo sozinhos. O casal estava acostumado a viajar com todas as 4 filhas, mas como a família estaria toda junta de qualquer maneira nas férias, haveria bastante tempo para refeições e atividades compartilhadas. O que eles precisavam era, em vez disso, uma chance para relaxar, sem as demandas de pais e outras responsabilidades diárias. Mas para ter algum tempo para descansar, primeiro eles tiveram que tomar uma difícil decisão. Karen e Chip queriam uma semana sem suas responsabilidades normais do dia a dia, mas, como pais, sua maior tarefa era garantir que suas filhas ficassem bem durante as férias. Karen e Chip sabiam que todas as 4 filhas eram capazes de cuidar de si mesmas, mas no final, a maioria delas ainda eram apenas adolescentes. A filha mais velha do casal, Heather, já era casada e morava com o marido. Os pais sabiam que suas outras 3 filhas provavelmente se aproveitariam de ter a casa inteira só para elas, mas eles não esperavam nada parecido com o que encontraram quando voltaram para a casa das férias. Parece que Karen e Chip tinham uma afinidade particular com nomes que começavam com a letra H. Suas filhas, Heather, Holly, Alice e Haley, foram todas abençoadas com a mesma inicial. E embora as irmãs fossem próximas em ordem alfabética, elas também eram bem próximas em idade e tinham relacionamentos estreitos entre si. Depois que Heather se mudou alguns anos antes, a segunda filha mais velha da família, Holly, parecia se tornar a líder do bando. Assim que Holly ouviu sobre as férias de seus pais, ela teve uma ideia que poderia ser maluca o suficiente para funcionar. Mas primeiro, ela precisava convencer suas irmãs. No início, Holly sabia apenas que ela queria fazer algo especial para seus pais no Natal. O problema era que ela não tinha certeza exatamente do que aquela surpresa envolveria. Nada parecia grandioso o suficiente, nem elaborado o suficiente. Ela queria que este Natal fosse o maior de todos. Holly podia não ter certeza do que queria tentar nos feriados, mas sabia que o que quer que fosse teria que envolver suas irmãs. A escala do que ela tinha em mente seria demais para enfrentar sozinha. Portanto, antes que qualquer coisa começasse, Holly sabia que teria que fazer com que todas as 4 irmãs se unissem. Claro, quando as irmãs de Holly souberam que ela queria planejar algo elaborado para seus pais,
todas estavam prontas para ajudar no que pudessem. As irmãs começaram a pensar em ideias para presentes que realmente surpreenderiam seus pais e como exatamente elas iriam realizar alguns dos esquemas mais extravagantes que tinham em mente. Depois do brainstorming e deliberação por alguns dias, as irmãs estavam bastante confiantes de que tiveram uma ideia que nenhum de seus pais poderia imaginar. Daria muito trabalho e não havia como saber como o resultado seria, mas as irmãs pensaram: o que pode dar errado? Karen e Chip viviam juntos na mesma casa desde antes do nascimento de qualquer uma de suas 4 filhas. Havia um tesouro de memórias incríveis guardadas dentro daquelas paredes, mas, infelizmente, essas mesmas paredes estavam cobertas por um papel de parede bastante atroz. E os problemas com a casa definitivamente não pararam por aí. As irmãs viram como os pais trabalharam arduamente e também perceberam que pareciam não ter tempo para fazer projetos que renovariam sua casa. Com o passar dos anos, o lixo sem sentido ao redor da casa havia se acumulado. O carpete, a pintura, os móveis e quase tudo mais precisava de uma reforma. As meninas acharam que seria um projeto divertido, mas elas estavam prestes a enfrentar algumas realidades difíceis. Para dar início ao projeto, todas as 4 irmãs começaram a trabalhar na limpeza da casa. E como qualquer adolescente faria, elas decidiram juntas que a irmã mais nova, Haley, seria quem documentaria todo o processo, à medida que tudo se desenrolasse. Ela gravou em seu telefone para mostrar aos pais assim que tudo estivesse terminado. As irmãs pensaram que esta primeira etapa do projeto levaria meio-dia. Em vez disso, elas se pegaram jogando lixo fora durante todo o primeiro dia de férias dos pais. Eles têm muito lixo, disse Haley em um de seus vídeos. Mas se as irmãs achavam que esfregar dava muito trabalho, havia um rude despertar esperando por elas ao virar a esquina. Finalmente, após um dia inteiro de trabalho, a casa estava limpa e pronta para as verdadeiras reformas começarem. E não havia dúvida de qual mudança deveria vir primeiro. Desde que essas irmãs conseguiam se lembrar, havia um problema gritante em sua casa, que tanto elas quanto seus pais odiavam. Aquele carpete sem graça e feio, de parede a parede. Sem nenhuma experiência anterior em reforma, as irmãs começaram a rasgar o tapete. Elas retiraram uma tela de uma das janelas da sala e começaram a jogar o carpete do lado de fora para ser levado para o lixo. Nesse ponto, não havia como voltar atrás. As reformas estavam em andamento e as 4 irmãs esperavam que seu presente não se tornasse uma grande bagunça. Agora que todo o carpete foi removido, as meninas estavam trabalhando com uma tela quase em branco. A próxima tarefa era remover todos os móveis chatos e pouco inspirados que ocupavam a sala de estar, o quarto de hóspedes e a cozinha. Semanas antes de seus pais saírem de férias, as irmãs escolheram novos móveis e juntaram os fundos necessários para mobiliar a casa. Elas trabalharam juntas para fazer o que todas elas achavam que deveria ter sido feito há muito tempo. A mobília gasta foi jogada no lixo. Agora surgia mais um projeto, que era muito mais difícil do que o esperado, exigindo mais um dia inteiro de trabalho. Mas o tempo estava passando e as meninas começaram a se preocupar seriamente com a possibilidade de seu trabalho não terminar a tempo. A verdade é que quando elas planejaram a reforma da casa, não consideraram realmente que nenhuma delas tinha a experiência necessária para o trabalho. Foi fácil assistir a um programa de televisão e ver uma transformação completa da casa no espaço de 1 hora, mas, na realidade, o trabalho consumiu uma quantidade extraordinária de tempo. Cada vez que concluíam uma parte do projeto,
outro problema parecia surgir do nada. Elas estavam exaustas e precisavam trazer mais ajuda rapidamente. Todos os dias, as 4 irmãs trabalharam de manhã até tarde da noite, tentando ao máximo concluir o projeto a tempo. Elas pintaram as paredes freneticamente, restauraram os armários, instalaram novos utensílios de cozinha, desembrulharam móveis e beberam litros de bebidas energéticas. Com uma tarefa tão grande ainda pela frente, elas convocaram o marido de Heather para ajudar com algumas das reformas. Por causa dos horários conflitantes, havia dias que apenas 2 das irmãs estavam disponíveis para trabalhar na casa, dificultando ainda mais o cronograma. Faltava apenas um dia para os pais voltarem de férias. Elas sabiam que teriam que fazer algo drástico. As irmãs trabalharam na casa por quase uma semana inteira e até agora tudo que elas criaram foi uma bagunça. E essa altura faltava um dia para os pais chegarem à casa e havia muito a ser feito. Elas não tinham outra escolha a não ser fazer o que todos temiam. Juntas, as 4 irmãs e o marido de Heather decidiram ficar acordados a noite toda para concluir a reforma da casa. Uma irmã trouxe para casa um pacote de bebidas energéticas e elas começaram a trabalhar. Elas precisavam ganhar o máximo de tempo possível, então decidiram inventar um plano inteligente. Desde que Heather havia se mudado anos antes, ela não tinha encontrado tempo para visitar sua família, tanto quanto gostaria. Com isso em mente, as irmãs decidiram que iriam ganhar algum tempo extra para terminar a casa, fazendo com que Heather cumprimentasse os pais na entrada da garagem. A surpresa, elas pensaram, poderia render-lhes pelo menos alguns minutos extras, enquanto seus pais abraçavam sua irmã mais velha do lado de fora. Mas isso só funcionaria por algum tempo. Mesmo essa rápida distração não iria alterar muito o prazo, e elas não estavam bem preparadas para o que estavam prestes a enfrentar. Depois de uma semana que parecia ter durado uma eternidade e ao mesmo tempo ter passado em um piscar de olhos, finalmente Karen e Chip voltaram de férias. Os pais estavam prontos para voltar para casa e relaxar na sala de estar após um longo dia de viagem. Eles estavam animados para ver as meninas, mas não podiam deixar de se sentir um pouco nervosos com o que poderia ter acontecido enquanto estavam fora. Enquanto isso, de volta a casa, as 4 meninas ainda estavam em pânico para terminar e se perguntando como os pais reagiriam. Assim que Karen e Chip pararam na garagem, a dupla percebeu que algo estava acontecendo. Assim que o carro de Chip e Karen parou na garagem, Heather correu para cumprimentá-los e abraçá-los. Os pais ficaram entusiasmados e definitivamente surpresos ao ver sua filha, mas isso, na verdade, só aumentou sua ansiedade e suspeita. Quando Karen se aproximou, ela começou a dizer que podia detectar que algo estava diferente. Quem limpou a casa? Ela perguntou enquanto estava na varanda. As meninas então chamaram a mãe e o pai de lado e disseram que tinham uma surpresa para os dois. A dupla foi instruída a respirar fundo algumas vezes antes de entrar. Deixar as filhas adolescentes em casa sozinhas já era estressante o suficiente para Karen e Chip. Agora, suas filhas estavam circulando ao redor deles, dizendo-lhes para respirar fundo antes de entrarem em sua própria casa. O que as garotas poderiam ter feito enquanto eles estavam fora? Karen ficou ainda mais preocupada do que antes. Holly disse à mãe e o pai que as surpresas estavam apenas começando e que Heather estava em casa por um motivo. Será que ela era um amortecedor para desviar a atenção de algo que elas haviam feito? Karen não tinha ideia do que estava por vir, mas entrou. Imediatamente, depois que Karen entrou em sua casa, ela começou a chorar.
A cozinha bagunçada que ela havia deixado para trás não estava apenas limpa, mas tinha passado por uma transformação total e completa. O papel de parede velho e rasgado foi substituído por tinta azul claro e o revestimento rosa e lascado dos armários foi coberto com novos armários escuros. As bancadas, descascadas, agora estavam cobertas com um belo granito e as cortinas desbotadas foram trocadas por um tecido branco esvoaçante e brilhante. Quase tudo na cozinha era diferente. Karen estava em choque, mas as surpresas para os pais sortudos estavam apenas começando. Depois de dar uma olhada na cozinha, as filhas de Karen e Chip os levaram para a sala de estar, para a próxima fase de seu épico presente de Natal. Imediatamente, os pais perceberam que a casa não tinha mais o seu carpete azul e desbotado característico. Em vez disso, a família estava passeando sobre pisos de madeira novos. Na sala de estar, o sofá antigo não estava mais em seu lugar e estavam 2 novos sofás de couro macio. As meninas equiparam sua nova sala de estar com piso de madeira, com uma nova mesa lateral, um tapete novo, uma mesa de centro e uma nova camada de tinta. Karen não conseguiu conter sua empolgação. "Oh, meu Deus!" ela exclamou repetidamente enquanto caminhava pela sala de estar. Se os espaços públicos eram impressionantes, eles tinham algo de cair o queixo, esperando por eles no quarto. A sala de estar e a cozinha foram um sucesso, e as filhas estavam prontas para mostrar aos pais mais sobre suas reformas. Elas levaram Karen e Chip para o quarto principal, e as lágrimas de Karen continuaram a fluir ao ver como elas haviam transformado não apenas seu quarto, mas também o quarto de hóspedes em algo digno de seu próprio programa de televisão. Ambos os quartos tinham uma nova camada de tinta azul clara, novos pisos de madeira, novas obras de arte e roupas de cama novas e intocadas. "Feliz Natal!" disseram as meninas em um uníssono, enquanto todas estavam de pé ao quarto principal. Elas haviam realizado um grande projeto e Karen e Chip ficaram sem palavras. Mas havia mais uma surpresa esperando por eles. Haley levava muito a sério suas responsabilidades específicas. Ao longo das reformas, até a volta dos pais para casa e até mesmo durante a turnê, Haley gravou tudo o que pôde. A esperança era que as filhas pudessem dar aos pais um último presente de Natal, uma documentação de seus esforços para que os pais pudessem reviver os momentos emocionantes. Haley começou a editar o vídeo assim que terminaram de revelar todas as suas reformas. Ela postou nas redes sociais para que seus pais e irmãs pudessem compartilhar todo o momento com sua família e amigos. Mas o que acabou acontecendo com o clipe foi além de todas as expectativas. Juntos, Heather, Holly, Alice e Haley e os pais Chip e Karen postaram o vídeo em suas páginas no Facebook. Assim que foi carregado, a notícia se espalhou em sua comunidade online como um incêndio. Tudo começou quando seus amigos e familiares gostaram e compartilharam o presente de Natal comovente e comentaram sobre as renovações alucinantes. Haley estava muito orgulhosa de seu trabalho e estava monitorando a contagem de visualizações do vídeo à medida que continuava a crescer. Antes que ela percebesse, todos em sua cidade na Carolina do Sul tinham ouvido falar sobre a reforma da casa. A família inteira estava animada, até que um deles viu algo surpreendente em seu feed de notícias do Facebook. Alice estava navegando em seu feed de mídia social quando viu algo que reconheceu. Era ela e suas irmãs em uma história republicada por um grande meio de comunicação. O jornal percebeu o vídeo delas e logo a história passou de um momento fofo em uma cidade natal para uma sensação viral em todo o país. Mas, mesmo com toda essa atenção extra, ainda havia apenas 2 pessoas que realmente importavam. Passaram-se semanas
desde que Chip e Karen voltaram para casa, para a maior surpresa de suas vidas, e ainda não podiam acreditar no que viam cada vez que entravam pela porta da frente. Suas filhas haviam conseguido algo que elas mesmas haviam empurrado por anos e realizado ainda melhor do que poderiam ter imaginado. Eu meio que esperava voltar para uma casa limpa, mas não uma casa totalmente nova, Karen diria mais tarde aos repórteres. Todos os seus temores de deixar as filhas sozinhas em casa foram rapidamente substituídos por gratidão e apreço pela família que ela e Chip haviam construído. Eles estavam cercados de amor e paredes recém-pintadas e decoradas. As 4 filhas e seus pais continuaram com suas vidas depois de terem alcançado o estrelato na internet. Eles não tinham uma nova casa, mas definitivamente parecia que sim. Além disso, eles saíram com mais do que apenas uma casa reformada, mas uma lição que permaneceria com eles. O ato de bondade das meninas em preparar este fantástico presente de Natal para as 2 pessoas que mais amavam não foi apenas inspirador para suas famílias e amigos. Foi para mostrar a milhares de pessoas em todo o país e em todo o mundo que tal feito poderia ser realizado por conta própria, sem qualquer ajuda profissional. E você aí que assistiu a esta história até aqui, o que achou do presente das filhas para seus pais? Comente e não se esqueça de clicar em gostei. Esse simples gesto é importante e contribui muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado! As informações são de Ice Pop, imagens de reprodução das redes sociais. Edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!